Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, internautas, que nos acompanham, sociedade maranhense, população do nosso estado que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Senhor presidente, às vezes eu venho a esta tribuna preocupado com a forma como a oposição trata de assuntos tão sérios no nosso estado. Primeiro, querem dar ao governador a ordem que partiu de um oficial do 5º escalão da PM sobre perseguições a adversários políticos no interior do Maranhão. Chega a ser cômico, senhor presidente. Chega a ser cômico quando a oposição vem aqui e pede intervenção militar federal. Deviam ter vindo aqui pedir intervenção militar federal na época do governo que vossas excelências apoiavam, quando a polícia militar do nosso estado teve que parar. Quando os indicadores de homicídios na ilha de São Luís eram mais de 90 por mês. Essa hora, este grupo político deveria vir aqui a esta tribuna pedir intervenção militar federal. Hoje, e é realidade, não é dado entregue apenas pelo governo do Maranhão, São Luís saiu das 50 cidades mais violentas do mundo. Uma redução de, em média, 90 homicídios por mês na ilha de São Luís para 30. Ainda é muito, sim, ainda é muito homicídio. Mas percebam a redução do número de homicídios ocorridos na nossa ilha de São Luís. Eu lembro a época do governo do saudoso Dr. Jackson Lago. A forma como retiraram o Dr. Jackson do governo do estado. Você conversa com qualquer jurista do país inteiro e sabem o absurdo que foi a retirada de Dr. Jackson Lago, à época do governo do Maranhão, relatada à época por um ministro que só coube a ele pedir aposentadoria depois do voto da cassação do Dr. Jackson. Sabem, a oposição sabe, que não vão conseguir fazer isso com o governador Flávio Dino. E tentam a todo instante desestabilizar um governo que o próprio meio de comunicação dos senhores disseram que é o governador mais eficiente do Brasil. Eu assistia uma reportagem do estado do Alagoas, a um repórter, um comentarista, perguntando se foi feito mágica no até então estado mais pobre da federação, que era o Maranhão, que conseguiu pagar hoje o maior salário de professor, que conseguiu hoje ter o maior efetivo da Polícia Militar da história do Maranhão em menos de 3 anos e meio de governo. Ou os senhores não se lembram de Pedrinhas? Se não se lembram, eu vou recordá-los. Quantas mães de presidiários choraram a morte de seus filhos decapitados na penitenciária de São Luís? Os senhores não vieram aqui pedir intervenção militar. Essa era a hora de haver, sim, intervenção militar no nosso estado. Vão visitar Pedrinhas hoje. Não sei se muitos conheceram há 4 anos atrás. Se conheceram, façam um comparativo de hoje. Até 2014, quem comandava as facções nas ruas de São Luís era a penitenciária de São Luís, era o complexo. Os senhores sabem disso, mas os senhores não vieram pedir intervenção militar federal no Maranhão.
É triste, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, quando a gente usa do único expediente da política para falar de um assunto tão sério como esse. E aí, a falta de respeito da oposição não é com o governador. Não é, deputado Carlinhos Florencio, com o governador. A falta de respeito da oposição é com a Polícia Militar do Maranhão, que hoje tem apoio. Perguntem aos militares, não a mim, perguntem aos militares, como era no governo que Vossas Excelências apoiavam, à época, e como é hoje. Vossa Excelência não tinha mandato, não podia apoiar, deputado. Perguntem a diferença do que era e do que é hoje na Polícia Militar. Então eu não venho pedir respeito ao governador Flávio Dino. Eu venho pedir respeito à Polícia do Maranhão, aos policiais militares que saem de suas casas, deixando suas famílias para proteger a vida dos cidadãos maranhenses e que conseguiram reduzir de 90 para 30 o número de homicídios na cidade de São Luís, na ilha de São Luís, que conseguiram fazer o maior número de apreensão de armas de fogo na ilha de São Luís. Respeitem estes cidadãos, respeitem estes militares que Vossa Excelência faltam respeito quando querem trazer intervenção militar federal para cá, para o nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.